Oiê! Fala, minha gente boa, tudo em paz por aí? Hoje, de novo aqui, com muita felicidade, muita alegria no coração, eu trago os meus queridos Sandeste Ferrari e Purina Lovato para a gente estar conversando desse céuzinho que agora está se encaminhando para Gêmeos. Não chegamos lá, estamos quase, estamos quase. A gente está sempre mais ou menos no meio do caminho. Fica chateado com a gente, não. E eu sempre errando alguma coisinha. E tudo bem, a gente segue, né? Seguindo, gente boa, olha, eu vou aproveitar para fazer uma enquete. A enquete com todos vocês aí é: vocês gostam da proposta da IA na vida das pessoas? Como é para vocês essa nova tecnologia disponível? Você está fazendo curso para aprender a lidar com a IA? Você acha ela divertida? Não? Porque a gente está falando de gêmeos, né? E, de novo, aqui eu vou dar uma reforçada hoje sobre um cara que demorou um tempão na vida dele para mudar de setor e acabou mudando. Tempão até que é um tempo curto, 7 anos, até que é legal, né? Mas o Urano é a nossa vedete geminiana nessa temporada, que, querendo ou não, acaba mostrando que Gêmeos pode trazer inovações, já que é um signo que começa no dia 20 de maio e termina no dia 21 de junho, e que tem características de alegria, de curiosidade, de comunicação, né? Super desencanado da vida e muito ligado à arte, à comunicação de todos os gêneros. E aí eu tenho aquela sempre sensação de que a gente está no agora, quase lá. Por quê? Porque a gente está ainda taurinando, a gente está em Taurus, a gente ainda não chegou em Gêmeos, estamos no quase. E aí o nosso céu do agora ainda é uma conversa um pouquinho para falar com essas grandes estrangeirices e abrir a conversa para o mundo do nosso astrologando, que a gente sempre traz um mapa do nosso encontro, mapa de nós três no céu, e aí a gente tem essa conversa boa. Conta um pouquinho o que você acha desse mapa, Sam, por Acho interessante pensar, né, que o Urano, ele fala muito dessa previsão de futuro, né? Ele é o planeta do futuro, do diferente, do progresso, daquele que quebra o padrão. Ele está associado, né, a Prometeus, e Prometeu é aquele cara que vê antes das coisas acontecerem, né? E quando as pessoas pensam em astrologia, né, elas também pensam em previsão. Elas também pensam em olhar para o futuro, olhar para frente, em prever, né, o que vai acontecer. Né? Meu professor de astrologia só dava aula de astrologia para quem tinha Urano num dos quatro cantos do céu, norte, sul, leste, oeste, meio do céu, ascendente, fundo do céu, né, e descendente. Só quem tinha Urano num desses quatro pontos, ele dava aula de astrologia. Se Urano estivesse muito longe de um desses quatro pontos, ele nem ensinava astrologia. Ele dizia que os astrólogos sempre nasciam com Urano angular no mapa, né? Então tem a ver com previsão, tem a ver com olhar para o futuro, tem a ver com olhar para frente. E agora ele entrou nesse signo de Gêmeos, né? Então, e hoje a gente está fazendo um astrologando, né? Aqui ainda com o céu em touro, olhando para o céu em gêmeo, olhando para frente, olhando para o futuro. Um astrologando, esse sim, de previsão. Não é um astrologando que a gente começa dizendo, já começou, mas vamos falar sobre isso. Não, não começou e nós vamos falar sobre isso. Né? Então, um astrologando que realmente, astrologicamente, tipicamente, prevê o futuro e olha para frente, né? E a gente, exatamente para a gente poder fazer escolhas. O céu de hoje, do agora, né, tá com ascendente Sagitário. E isso pergunta para todo mundo que estiver nos assistindo, na hora que estiver nos assistindo, então, né, uma vez que você sabe o que está no futuro, você é livre o suficiente para poder fazer suas escolhas de como você vai viver. Se você tem a previsão do tempo, você pode decidir levar o guarda-chuva ou se molhar na chuva. Né? A previsão do tempo não altera, não tira de você seu livre-arbítrio nem suas escolhas. Né? E ainda assim a previsão pode estar correta, e isso não é, você não é refém mesmo de uma previsão correta, ainda assim você tem suas escolhas. E Sagitário no ascendente mostra exatamente essa liberdade para fazer as escolhas, uma liberdade para fazer as escolhas na rotina, no dia a dia. Ou, né, o regente de Sagitário é Júpiter, ele está exaltado em Câncer, então dizendo que, né, você está tão acostumado, com tanto um colo, com tanta proteção, com tanta nutrição, né, desse momento para poder olhar para o futuro e poder fazer as suas escolhas. Então, nesse momento, nos abençoa com controle, isso é o Júpiter em Câncer, né? Me conta, me fala, me diz, me avisa o que vai acontecer, para eu poder escolher o que eu faço com aquilo que vai acontecer. isso aí. Acho que ainda é um momento bom, ainda falta um tempinho para entrar lá em Gêmeos, né? Então, ainda dá tempo de você
desapegar daquilo que está sobrando, de ir abrindo espaço para poder receber mais informação, mais novidade, mais, né, poder ir atrás das coisas. Aproveita, ainda tem lá, Cegueta, 21 graus, né? Isso, o último Isso. decanato ainda falta. Falta A o gente último decanato tem ainda. todo o último decanato pela 10 frente para dias. poder, né, fazer e assim, correr um pouco atrás das tarefas de casa deixadas para trás, que eu não deixaria para trás, eu faria um esforcinho para chegar lá zeradinho, bonitinho, desapegado, leve. Eu sei que desapegado não é uma palavra simpática para touro, mas experimenta. Não é para você largar tudo, mas é para você abrir um espaço para o que vem, né? Para colocar mais coisa. Beleza. Sendo assim, já que é para falar disso, por que você nos aconselha através dos oráculos da carta 1, da carta 2, da carta 3, para esse mês, que é fim de touro, começo de gêmeos. Então, a gente está a 10 dias da virada de signo, prestando atenção que esse é um momento bem legal da gente olhar o futuro. Olha que coisa boa. Vamos lá, escolhe o número que você quer e vamos ver como que você vai aproveitar esses 10 últimos dias de touro para fazer a sua preparação aí para Gêmeos. Vamos ver como é que vai ser esse período final. Então, se você escolheu o número 1, escolheu Lua-Vênus, seus enfrentamentos vão ser relacionados a ciúme, insegurança, dependência emocional. Olha, isso é uma boa coisa para você limpar, né? Atenção às compras compulsivas e desnecessárias e ao buscar compensação emocional em coisas luxuosas e sexo. Observe se você está em uma relação por dependência emocional ou baixa autoestima. Cuide de você antes de cuidar do outro. É necessário trabalhar a autoaceitação antes de buscar aprovação externa. Isso foi uma quadratura e oposição de Lua e Vênus. Se você escolher o número 2, a gente vai falar de aspectos com Lua e Saturno. Então, conjunção, trígono e sextil. Acolhimento e comprometimento caminham juntos. Os sentimentos são mais contidos e demonstrados de forma mais reservada. O entendimento vem através de respeito e de interesses em comum. Demonstre que responsabilidade e compromisso devem ser aplicados desde a infância. Seja um exemplo. E quem escolheu o número 3 tem aspectos aí de Sol-Vênus, então conjunção, trígono e sextil também. Magnetismo pessoal em alta, momento de empoderamento e de autoconfiança. Use-os a seu favor. Aproveite esse momento de autovalorização para focar conquistas pessoais e para trazer harmonia às situações e acordos. Confie no seu brilho pessoal para atrair pessoas e situações que deseja. Olha, bem bacana para o próximo período. Muito bom. Maravilha. Muito bem, a gente tem uma agenda que a gente vai estar contando a de maio mesmo, nós vamos deixar junho mais para diante. Então, assim, nós temos hoje, né, nada de muito especial, mas logo no dia 16, antes, né, um pouquinho logo depois, não, antes, um pouquinho logo depois da lua nova em touro, a gente tem uma conjunção Sol-Mercúrio. E aí Mercúrio entra em Gêmeos, definitivamente se domicilia no dia 17 de maio. E aí a gente vai ter uma conjunção do Mercúrio com o próprio Urano, já lá em Gêmeos, toda essa galera. Marte entra em Touro 18 de maio, Vênus entra em Câncer 18 de maio também, e a gente tem um trígono Mercúrio-Plutão no dia 19 de maio. E o Sol vai entrar em Gêmeos, então, no dia 20 de maio, às 21h37. Sendo assim, depois a gente vai ter quadratura Vênus-Netuno, conjunção do Sol e do Urano, todo aquele caminhar que sempre tem entre os planetas, criando, então, tensões ou distensões
que nos levam, às vezes, a senti-los, às vezes não, até a gente chegar na segunda lua cheia desse mês, que é conhecida como lua azul, que é a lua cheia em Sagitário. Mas, de toda forma, eu quero deixar novamente aquele apelo importante para aquilo que é o mais significativo no momento, que é o Urano entrar em Gêmeos de 2026 até 2032, representando esse período de revolução tecnológica, científica, e na forma como nos comunicamos e aprendemos. Por isso que eu acabei colocando uma fotinho de nós três lá, tentativa de fazer via IA. Como Urano é o planeta das mudanças súbitas e Gêmeos rege o intelecto e a troca de informações, esse trânsito acelera inovações na inteligência artificial, redes sociais, métodos educacionais, exigindo flexibilidade intelectual. Quer falar mais um pouquinho, Sam? Então, só para a gente, né, deixar bem claro, né, os 3 pontos principais, né, dessa entrada do Urano em Gêmeos. O Urano estava em Touro. Então, nos últimos 7, 8 anos, a gente teve mudanças no jeito de lidar com comida, alimentação, né, no jeito de lidar com dinheiro. A gente teve o Pix, né, que aconteceu nos últimos 7 anos. A gente teve que tirou os ultraprocessados da cesta básica, né? Então, mexeu em questão com comida, mexeu com questão com alimentação e mexeu com questão de segurança, né? A forma de lidar com dinheiro, o volume de investidores em mercados financeiros e coisas assim, a maneira de lidar com dinheiro mudou bastante. Agora, com Urano em Gêmeos, 3 temas são outros. Então, é educação, todas as formas de educação, né? E todas as formas de uso da ciência. Então, a gente tem ciência, a gente tem comunicação, né, misturados, e isso, claro, que inclui muitas das inteligências artificiais, e a forma, e as mídias, e a maneira como a gente se comunica. E o terceiro ponto tem a ver com transportes de curtas distâncias. Então, não estou falando de um país para o outro, né, de transatlânticos, e nem de viagens, né, com os aviões. Eu estou falando de transportes dentro de um mesmo país, eu estou falando de correios, eu estou falando de como a mecânica dentro do país acontece, de transportes, né, de informação, de conhecimento e também, claro, né, de produtos, de alimentos, de tudo, né, então do básico para a sobrevivência. Então, a gente vai ter uma grande mudança na forma como acontecem os transportes, a educação e a ciência nos próximos 8 anos. Acho que a gente vai ter um boom aí dos carros elétricos, né? Que já está tendo, né? E acho que isso vai a milhão aí nos próximos anos, né? Isso aí, então vamos falar que tudo isso tem bastante inspiração desse Urano em Gêmeos. Sol vai entrar em Gêmeos no dia 20 de maio, às 21h37, né? Então a gente tem a possibilidade de estar olhando antecipadamente para um mapa que vai ter Sol conjunto Urano, conjunto Mercúrio em Gêmeos, e a gente vai estar tendo um ascendente em Capricórnio. Então, todo o reforço necessário para dar brilho e intensidade às propostas evolucionárias, transformadoras e de atualização que o Urano sempre propõe para aquilo que é o nosso inconsciente coletivo, eu acho que a gente entra para um lugar de grandes novidades a partir daí, de uma forma um pouco concreta, talvez um pouco mais devagar, um pouco dentro, vamos olhar o que realmente é possível, do que não, com as devidas responsabilidades desse ascendente em Capricórnio, e uma lua canceriana, né, domiciliada em Câncer. Todos os efeitos têm uma causa, né? Se a gente vai enxergar o efeito, em algum momento teve uma causa. Esse é um mapa de uma causa, né? Então a gente ainda não vai ver os efeitos, mas a causa vai acontecer agora durante esse mês de Gêmeos, né? Quando o Sol entrar em Gêmeos, essa a entrada do Sol em Gêmeos, isso vai ter a causa de que vai gerar muitos efeitos lá adiante, né? O próprio ascendente Capricórnio diz, olha, é lento e ao longo do tempo e vai gerar um efeito mais adiante. Uma Lua conjunto Júpiter em Câncer vai falar muito sobre um efeito grande, imenso, disso mais adiante. E as causas estão aqui. O Sol, numa casa sucedente, né, fala que isso vai gerar consequências que vão levar mais adiante. E vai trazer uma sensação muito grande de conforto quando gerar os efeitos. A gente vai ter, né, o regente do signo de Gêmeos, que é Mercúrio, vai estar junto com o Sol em Gêmeos, vai estar junto lá com Urano em Gêmeos. Então, a gente tem uma energia de conforto e de domicílio
né, muito grande, mas é o mapa que diz, agora vão ser as causas. O ascendente vai estar Capricórnio, e o regente de Capricórnio é Saturno. Saturno está em Áries, né, em queda. Então fala muito dessa sensação que a gente ainda não vai, tem um impulso, tem uma vontade, a gente começa já a falar com as pessoas, juntar as informações, juntar os conhecimentos, fazer toda a rede de contato, fazer todos os movimentos, mas os resultados disso vão acontecer um pouco mais adiante lá no ano. Né? Então agora é hora de se mexer para coisas que não vão ter o resultado ainda. Agora é hora de viajar? Não, mas agora você precisa pegar a vacina da febre amarela, o passaporte, as passagens, fazer as reservas e pegar a mala. Então, senão, não vai viajar. Agora vai ser um tempo de causas que vai gerar os efeitos. Né? Esse ascendente em Capricórnio diz que ao longo do tempo, esses efeitos com Lua conjunto Júpiter em Câncer, domiciliado e Júpiter exaltado, vai ser maravilhoso. Mas vai levar um tempo, é sucedente, é uma sequência de pelo menos uns 3 meses até isso dar resultado. A gente está falando de um Sol entrando em Gêmeos, e Gêmeos é regido por Mercúrio. Mercúrio leva 88 dias para a volta em torno do Sol. Então, pelo menos uns 3 meses, que é tempo mercurial, para isso poder, né, virar realidade, a gente começar a ver os efeitos do que vai começar, as causas, a gente entra em contato agora no mês que vem. Legal você falar de viagem, né? Porque o Virgem está lá na casa 9, né? Então, você foi falando, eu falei, bom, agora é hora de pesquisar, já que Gêmeos, né, com toda a sua curiosidade, pesquisar roteiro, pesquisar lugares, ver preço de passagem, ver que roupa que você precisa levar, você já tem tudo, você tem que comprar, se tem mala, né, se as rodinhas estão funcionando. Bem bom, bem bom Bem, planejar, né? Isso aí, comprar passagem. Bom, os decanatos de Gêmeos, que são os 3 tipos que a gente mais tem em voga de geminianos, no primeiro decanato, de 21 a 30 de maio, a gente tem o cara divertido. No segundo decanato, a gente tem um cara, né, de 31 de maio a 9 de junho, cara mais carismático. E no terceiro decanato, de 10 de junho a 20 de junho, o independente. De toda forma, observe um pouco aí quem são, né, os seus lugares geminianos, quem são as diferenças entre geminianos, que a gente sempre acaba tendo, minimamente por decanato, e tem outras formas de olhar para isso também. Conta para gente, Sam. então, vamos lembrar que a gente está conversando ainda no, né, dia 11 de maio. Então, vamos recapitular um pouquinho, né? E até porque, semana passada também, a gente teve um evento que é Plutão retrógrado. O céu estava sem nenhum planeta retrógrado e o Plutão começou a andar um pouquinho para trás. Estamos com o Plutão retrógrado 4 meses agora. Então, vale a pena recapitular, porque é o que retrógrado faz de melhor, é recapitular. Então, vamos dar uma recapitulada. Né? Realmente, agora a gente está nesse período que vai do dia 3 de maio até o dia 17 de maio, em que a gente está realmente com Mercúrio passando por dentro do signo de Touro. Esse é o período mais taurino que a gente tem, e esse Plutão ainda ficou retrógrado, trazendo mais sensação de segura a onda, né? Ver bem para ter certeza. Depois do dia 17 de maio, o Sol ainda não entrou em Gêmeos, mas as coisas já começam. O Mercúrio já entrou, né? Já sai de Touro, ele já entra em Gêmeos, já começa a inaugurar. Né? O Mercúrio é a mente da gente, ela já vai para frente em Gêmeos. Né? Aí o Marte, que é a maneira de agir, já vai para frente, ele entra em Touro no dia 18 de maio. E a Vênus, que é a nossa maneira de sentir, já vai para Câncer no dia 19 de maio. Então a gente tem um movimento do pensamento, do sentimento e da ação. Né, da cabeça, do coração e do corpo. Os 3, né, Mercúrio, Marte e Vênus, trocam de signo, né, e aí a gente já começa a estar com tudo que a gente precisa, pensamentos, sentimentos e vontades, né, ações, para a gente poder viver a entrada do Sol no signo de Gêmeos no dia 21 de maio. Então, a gente já saiu do período taurino, entrou no período geminiano, né, nas vésperas do Sol. O Sol só entra para dizer, todo mundo pronto, vamos para frente, que é para frente que se anda. Né? E aí já começa essa curiosidade geminiana, já reforçando essa nossa necessidade de aprender, de mudar, de fazer diferente, de mexer naqueles temas, que são educação, né, transporte e, né, as tecnologias, as ciências, os aprendizados. Né? No dia 26 de maio, a gente tem o Marte fazendo uma quadratura com Plutão. Né? O Plutão vai estar retrógrado, como a gente conversou, né? E o Sol fazendo um trígono com esse Plutão. Então, os dois com esse tema em cima do Plutão, dizendo que o negócio é o seguinte, agora, né, não é uma coisa de ficar só falando, não é só ficar dizendo, tem que mostrar realmente o que veio, né? Então, essas parcerias, os contatos, as relações que a gente vai ter, né, com esse Sol em Gêmeos, eles precisam trazer realmente as coisas para ação, para o movimento. Só falar, não dá. Falar é importante, mas tem que realmente botar em prática para poder dar veracidade a tudo que foi dito. No dia
31 de maio, né, a gente vai ter a lua azul. E aí é a segunda lua desse mês, segunda lua cheia no mês de maio, então é um período sempre. A lua azul é conhecida por um período de conversar com as forças da natureza, com os elementais do ar, com as fadas, com os elementais da terra, os gnomos, os duendes. Então, assim, né, bota uma maçã no jardim, conversa com os elementais, né, conversa com os anjos, conversa com a natureza, né? Ah, eu não acredito nisso, então tá bom, me dá um fio do teu cabelo, bota lá na árvore, né? Vamos ver o que acontece, testa, experimenta, né? Então é um dia que os elementais da natureza estão bem disponíveis e a nossa conexão com as forças invisíveis, né? Reza, né? Faz conexão com seus anjos, com seus mestres, com seus guias, com seus santos. É um período bem forte, bem poderoso mesmo. Aí já entrando em junho, no dia 1º de junho, já para o comecinho de junho, o Mercúrio já passou por Gêmeos, ele já passa em Câncer, tu viu? Ele saiu rapidaço, né? Agora ele está passando rapidinho por Touro, já vai passar por Gêmeos, já vai entrar em Câncer 1º de junho, e essa entrada do Mercúrio em Câncer vai ajudar a gente a trazer muitas memórias, né? Mercúrio em Câncer é muito assim, deixa eu lembrar de tudo o que aconteceu, para usar a minha experiência até aqui como ferramenta do que eu vou fazer, minhas intenções a partir daqui. A gente desengaveta coisas e lembra de coisas que a gente vai usar, né, para poder seguir adiante. No dia 13 de junho, então, a Vênus vai entrar em Leão. E aí, essa energia de purpurina, cora glitter, Swarovski, muito brilho, luz piscante, né, que é exatamente esse período de valor próprio, né, que a gente viu, até saiu agora no oráculo, né, uma energia dessa Vênus-Sol, né, essa Vênus leonina, que é exatamente essa energia de brilho e luz e calor e vida e energia, exatamente para ter e defender seu próprio ponto de vista, né? Eu tenho valor, o que eu penso tem valor, deixa eu defender o que eu acho sobre esses assuntos. Já no dia 15 de junho, a gente vai ter uma lua nova, tem um errinho ali, né? A lua não vai estar em Sagitário, porque lua nova, o Sol e a lua estão no mesmo signo, então deveria estar ali, né? O Sol e a lua, escrevi errado, né? O Sol e a lua em Gêmeos, né? Foi um erro meu de digitação, né? Dizendo que tem esse reforço grandão, né? Dessa lua nova em Gêmeos, para depois ela ficar cheia já lá no signo de Câncer. No dia 21 de junho, a gente vai falar da entrada do Sol em Câncer, o Sol vai entrar em Câncer, e no dia 22 de junho a gente se encontra aqui no próximo Astrologando para falar o que isso vai ser, essa entrada do Sol em Câncer. Maravilha! Mais um oráculo para todos nós aqui. Vamos seguir de falas oraculares, por. Muito bem. Vamos ver como é, agora já no signo de Gêmeos, né? Vamos ver como é que a gente vive isso, né? Como é que a gente vive esse momento. Vamos escolhendo os números. Vamos vendo como é que o que nos aguarda. Gêmeos. Curiosidades. Estão curiosos já ou ainda não? Falantes. Pessoal que gosta de falar, né? Geminianinha, nossa senhora. É verdade. Enquanto você vai tirando o oráculo, vou dando um oi, então, vou falando com o pessoal que fala, né? Um oi para a Suzana, né? Um beijo aí. Quem está ali? Restof, né? Não sei exatamente quem é. Depois tem a Simone, tem a Marta, tem o Edson, né? Todo mundo que está aí nos assistindo, que está nos vendo agora ou depois, beijo, 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 né? Com as bênçãos geminianas, olha, usa as inteligências para a gente alcançar nossos objetivos, que é tempo de ser inteligente. Vamos ver o que o oráculo vai contar para a gente. Escolhe 1, 2 ou 3. Escolheu? Vamos lá, então. Se você escolheu 1, escolheu união. Então, assim embaixo como em cima. Assim na terra como no céu. A imagem e semelhança de Deus. Somos todos irmãos. Compreender no nível mais profundo o significado desses ensinamentos permite a união completa e perfeita com o todo, a conexão com o universo e a liberação de preconceitos. Esse é o teu convite para enfrentar, passar, desfrutar esse período. Número 2, quem escolheu 2, escolheu leveza, encarar a vida sem medo, sem se prender a mágoas nem rancores, sem carregar dores passadas, caminhar com alegria, seguir em frente, viver um dia a cada dia, um momento a cada momento, com fé, com confiança e em paz.
E quem escolheu o número 3 escolheu pureza, estado natural da alma e do coração. Transparência no sentir, no pensar, no agir, é o viver sem julgar, é manter-se na simplicidade e na alegria, é viver no absoluto, é ter sempre o coração aberto, é o que nos permite recomeçar sem medo de errar. Maravilha. Enquanto isso, eu vou testando umas coisas aqui. E seguindo, para a gente botar um pouquinho, assim, pau a pau, né, frente a frente, as duas vedetes desse momento. Então, o mapa do ingresso do Sol, em Gêmeos, e o mapa de hoje. Se tem alguma coisa mais que a gente poderia estar pontuando, no de hoje a gente tem essa grande pirâmide aí, não muito bem montada, ela desmonta de um lado, não propriamente feita com o meio do céu, então talvez nem não tão importante assim. O que eu acho interessante nesses dois mapas é os dois mapas eles têm um volume muito grande de planetas na parte de baixo do mapa. Os dois mapas eles estão Sim. muito enraizados, a gente está com mais raízes do que asas. Então, de novo, aquela ideia de que a gente está no momento, né, mais para as sementes do que para ver as flores e os frutos. Né? A gente está com mapas mais noturnos do que diurnos. Então, o movimento mergulha mais para dentro, é mais entrando para o nosso inverno mesmo, aqui do hemisfério sul, né, para depois poder florescer, frutificar, trazer a luz, trazer a superfície, né, lá em cima. Né? Enquanto o mapa, por exemplo, do agora, do hoje, né, do quanto o programa está indo para o ar, a Lua está no fundo do céu mesmo, né, e ela já está nascendo, está lá no poente, né, descendo, na verdade, mas lá no poente já começa a aparecer, ela já tem uns raios de brilhos, né, na entrada do Sol, realmente no signo de Gêmeos, mas então esse movimento da Lua, né, que está lá mais na casa 7, já abre um pouco através das relações, dos vínculos e das parcerias, boas oportunidades. Mas os dois mapas ficam muito claros, né, tanto desse momento do programa como da entrada do Sol em Gêmeos, o quanto esse movimento é muito mais interno do que um movimento externo, né? E que ainda vai ser mais interno, e quando entrar o Sol em Gêmeos, já começa a botar ele para fora nas relações, nos vínculos, nas parcerias e nos combinados. Mas que o efeito disso tudo vai ser realmente daqui a uns 3 meses. E os assuntos, né, quando a gente fala em astrologia alquímica, também, os assuntos são todos muito mais mundanos do que espirituais, filosóficos, ou coisa assim, os estímulos, né? O lugar onde estão os planetas vão estimular as casas mais do fazer do que do refletir e coisa assim. Embora daqui a pouco o Sol vai convidar mais para pensar, para filosofar, mas essa configuração convida a pensar nos assuntos mundanos, não nas outras questões. Muito bem, a gente já deixou para trás a lua cheia das flores, né, ou a de Buda, ou também de Vesak, tem várias falas sobre o florescimento, abundância e transformação da primeira lua cheia de maio, né? Agora a gente entra para uma sequência, então, estamos hoje numa lua minguante, e a gente vai de verdade olhar ainda mais rapidamente para a lua crescente em Virgem, não para a lua cheia em Sagitário, por ser a segunda lua, a lua azul dessa temporada, né? Considerada uma lua rara, uma lua importante, uma lua para fazer coisas. E, de toda forma, a lua nova em Touro, que vai estar para acontecer no final da semana, no dia 16 de maio, às 17 e pouquinho, onde a gente tem essa lua, né, tão importante, também outra lua bem falada, a lua taurina, a lua da prosperidade, a lua da bem-aventurança, é bom semear aquilo que você quer ter para si. Então, um momento de semeadura no dia 16, a gente está quase lá. Querem falar um pouquinho? Essa é uma lua bem poderosa, né? Você vê que sobe a lua em Touro de casa 7, o ascendente Escorpião, né? Então, uma lua bem nesse eixo Touro-Escorpião, que é um eixo vida-morte, né? Um jeito de transformar profundamente. E consome com a lua na casa 7, mostra que o que vai ser transformado é o padrão, né, do que a gente acaba vivendo dentro das relações, né? Então, olha, eu quero mudar o tipo de relações que eu tenho com os profissionais à minha volta, quero mudar o padrão que eu tenho com meus clientes, quero mudar o padrão que eu tenho na minha vida amorosa,
quero mudar o padrão que eu tenho, né, nas minhas parcerias de um modo geral, né, com as pessoas com quem eu divido os ambientes, da qual eu faço parte, o padrão do que é atraente, né, do que é interessante, né, de para onde a gente está olhando dentro das relações, dos vínculos, das parcerias, principalmente parcerias que a gente tem responsabilidades em comum, né, não só no oba-oba, não só o beijo, o cheiro, né, porque isso na astrologia, né, um beijo, um cheiro está na casa 5, né, mas a gente tem responsabilidades para pagar contas no final do mês juntos, um projeto, uma ideia, um ideal para viver juntos, aí está na casa 7. E com o Sol e a Lua na casa 7, fala exatamente dessas transformações, dessas mudanças, o Ascendente Escorpião, né, transformações e mudanças exatamente nas parcerias. A grande bênção dessa lua azul, né, ela vai acabar aparecendo nas parcerias, nos vínculos, né, da gente. E acho que se tem alguma chance de algum sapo ou sapa de coroa virar príncipe ou princesa, vai ser agora nessa lua, né? Com Sol em Touro e Lua em Escorpião, é a hora mágica, lua azul, é a hora mágica de se tem uma chance. Se você beijou e nessa lua, na dia 31 de maio, e não virou princesa e não virou príncipe, taca na parede porque é sapo. Não é sapo de coroa, não vai virar príncipe princesa. Ou vira essa noite, ou não vira mais, taca na parede. Por alguma coisa? Sim. Estava vendo a Roda da Fortuna ali em Escorpião, né? E alquimicamente é mais um encontro também, como se fossem o anjo da guarda ali no ascendente. Então, né, dando uma pitadinha aí de proteção nessa lua também. É bacana. Relações, a gente está precisando muito melhorar isso, né? As nossas relações, que seja pela cura de todas elas, não é isso? Então, assim, como na lua cheia do dia 1º de maio, agora a gente tem uma lua cheia no dia 31 de maio, dessa microlua do ano que a gente está falando sobre ser uma lua importante, que é a lua azul, lua cheia, 31 de maio, em Sagitário, 9 graus e 55 minutos é o grau dessa conversa, né? E que vai estar no eixo eu-você, eu e o outro, eu e a parceria. Então, assim, vai estar na casa 7 desse mapa, né? Do ingresso realmente na lua cheia, junto com a própria Roda da Fortuna e também a Lilith por ali, para quem olha para ela. Isso, né? É aquela lua nova, daquele mapa que a gente está vendo, né? Ela alcança o resultado nessa lua cheia, né? Aqui que ela se expressa e que a gente vê que o que a gente fez lá, né, na lua nova, no dia 31 de maio, tem até lá, né, para o sapo de coroa ter uma chance, e aqui a gente realmente abre, porque eu tenho valor, né? O Marte, inclusive, que é um regente daquele escorpião lá, né, vai estar em Áries naquela época, agora já vai estar em Touro, né, na lua cheia. Realmente, assim, o valor que eu tenho é colocado dentro da relação, é o valor que outra pessoa tenha colocado dentro da relação, né, bem esse eixo casa 1, casa 7, do Sol e da Lua, e precisam ser expressos e precisam ser vividos. Com tanta intimidade, porque é um ascendente em Touro, e com muito espaço. Afinal de contas, um Sol em Gêmeos e uma Lua junto com Lilith também vai precisar de espaço. E perto demais o tempo todo, se sente sufocado, longe demais o tempo todo, se sente abandonado. É realmente a ideia, né, de intimidade, de espaço para viver tudo da porta da casa para dentro, da porta da casa para fora. Os nodos no lunares norte e sul também estão na cúspide da 4 e da 10, né, dizendo que precisa de tanta intimidade quanto precisa de espaço para alcançar o propósito dessa lunação. Muito bom. Então, a gente vai falar bem um pouquinho de junho, porque a gente se encontra em junho, né? Que dia mesmo, Sam? 22. 22. Então, no dia o Sol 22... entra em Câncer dia 21 e a gente se encontra dia 22. Olha lá, então a gente vai estar aqui, ó, numa lua em Libra, conversando com vocês. Então, a segunda superlua de lua nova, lá, desta vez em Gêmeos, 14 de junho, né? Energia de comunicação, curiosidade, aprendizado, a lua cheia de junho, que cai em Capricórnio, 29 de 6. Tudo isso a gente vai estar conversando no próximo Astrologando. A gente só deixa assim um oi, a gente está sabendo, mas a gente chega lá. E aí a gente vai falar um pouquinho agora das questões físicas, né? Daquilo que a gente sempre traz um pouquinho de uma certa curiosidade, no sentido de que agora a gente está entrando para uma parte geminiana, pulmões, respiração, tem a ver com o costal, né? Tem sempre alguma coisa para falar nessa história de que entra para o pulmão, os ombros, a traqueia, né? Tem sempre Esse um período agora, o pedacinho. que não vai faltar
Esse período agora não falta gente com pulmão, né? Em tudo quanto é lugar, Nossa, então, renite, sinusite, gripe é a agora, crise aqui no hemisfério sul, início respiratória de para inverno, nós aqui. nossa, É né? impressionante. Ombros a questão com os ombros e a questão com o aparelho respiratório agora é época dos xaropes, né? E eu prefiro que sejam mais sopas do que xaropes, mas reconheço que esse período Eu do ano, também. né, é o período em que o aparelho respiratório é mais exigido mesmo. Exatamente. Um outro lugar para olhar é para o segundo chakra, que é ali, né, essa região abaixo do umbilical ali, e a gente estaria falando para as mulheres, principalmente, no aparelho reprodutor feminino, né, os ovários em particular. E quando a gente fala dessa relação de gêmeos nesse centro, né, nesse segundo centro, a gente também pode relacionar com o coração e também pode relacionar com com o frontal aqui, né? Então, esse caminho que fala do feminino e que fala de uma energia mais de recepção e de resposta do que ativação, né? Então, se fala da questão respiratória, ela está ligada, de alguma maneira, com esse segundo centro. A gente não enxerga essa relação imediatamente, mas as mulheres saberão, por exemplo, que quando elas estão no período pré-menstrual delas, é comum que se tenha uma eventual dor de cabeça, é comum que se tenha cólicas, e é comum que eu fique mais sensível, mais sentimental, mais fragilizada, né? Então, esses assuntos se ligam e estão bem relacionados aí a gêmeos, e a gente pode lembrar das coisas que vêm em pares, né, para a gente. Então, os ovários, os pulmões, os olhos, Os rins, né? Um pouquinho das os duas. rins, Tudo que sim, é isso. Então, é bom dar uma atençãozinha para isso nesse período também. Muito bem, a gente pode dar atençãozinha com xarope, com canja, O chá, com chá, e podemos também As entrar para as as ervas de gêmeos são todas expectorantes, então nesse período é ótimo pensar, né, nos eucaliptos e pensar muito nos hortelãs e nas mentas, né, nas gateiras, né, porque todos esses expectorantes são muito mercuriais, são muito aéreos, abre as vias aéreas, né, dá para trazer, bota um pouquinho de pimenta rosa com gengibre junto para dar mais ainda aquele calor que a gente precisa para poder, né, respirar junto. E as pedras também que mais variam de cores são as mais geminianas. E no Brasil, a que mais tem opção de cor é ágata. Então não tem coisa mais geminiana do que ágata. Ágata não é nem geminiana, é trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos, né? Então, assim, se tem uma pedra que tem de tudo quanto é cor, né, é a ágata, né? Acho que a ágata e a calcita, né? Então, que tem de tudo quanto é cor. Mas a ágata, principalmente a ágata azul, né? Ela está associada muito a essa energia geminiana, né? E as ágatas laranjas de fogo também, do segundo chakra, tal, como a Paulina falou, faz muito sentido nesse período usar junto no corpo, ou nos elixir, quando for fazer os xaropes, né? Ou chás, vale a pena, é uma pedra que não tem problema de ser colocada dentro da água, né? E ajuda a energizar esse contato, essas boas conversas, né? Entre os órgãos e a natureza e o clima que está acontecendo agora, e entre a gente e as pessoas que estão à nossa volta também. E é uma casa 3, que acaba sendo a mais olhada nessa temporada, né? Já que, como o próprio Sam disse, as questões de expressão, as questões também ligadas à movimentação, locomoção, que a gente tem de curta duração ou dentro de um estado ou país, também é aquilo que diz respeito aos meus vizinhos e aos meus irmãos, ou às pessoas que são extremamente próximas de mim. É uma temporada importante de olhar para esse cantinho, né, da casa 3. Interessante que a casa 3 são exatamente, né, aquelas pessoas que a gente mais tipicamente, classicamente, né, briga, né? Então, assim, porque a casa 3,
né? Vizinhos e irmãos, né, é um clássico, né? Então, vizinhos e irmãos é um clássico da casa 3 e é realmente a casa, né, onde a gente começa a aprender a viver em sociedade, que não é só do nosso jeito, que a gente precisa incluir o jeito do outro, né? Precisa se colocar também, mas não excluir o outro, gente, se excluir também. Então, é essa conversa, essa troca, essa comunicação que a gente precisa conviver. Vai ser nosso vizinho, independente da minha vontade, não é minha escolha, mas vai morar do meu lado sempre, né? Não é minha escolha, mas são meus irmãos, né? São as pessoas com quem eu vou conversar no Dia das Mães, agora que passou, né? Feliz Dia das Mães a todos que estão nos assistindo depois aqui do Dia das Mães. Beijo, mãe, mãe de todo, né, de todo mundo. E eu acho que muitas vezes é o raro momento na vida em que os filhos e os irmãos se unem, que a gente tem que fazer alguma coisa para a mamãe, né? Então, vamos lá, casa 3 é a casa para você dizer oi para o seu vizinho, oi para o seu irmão e dizer: você não foi minha escolha, mas já que foi escolhido para mim, né? Vamos fazer o melhor disso. E aí, Muito bem. E agora é aquela hora que a gente quer aquela hora não falar, mas a gente quer ouvir o que a nossa querida. Nossa, gente. O que a nossa querida benzedeira quer dizer para a gente. Gente, eu juro que eu não tinha tirado ainda, tá? Quando eu falei a gente não quer falar, a gente quer ouvir, e eu escolhi, a gente escolheu a carta do silêncio. Nossa, Não, né? né? Permita-se apenas sentir e ouvir. Então, se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Muitas vezes nos pegamos apontando e julgando que toda e qualquer negatividade em nossa vida esteja vindo de algo, de alguém do lado exterior, longe de nós. Já parou para refletir que nós também acumulamos negatividades de nossos pontos mais tóxicos? Também temos nossos momentos de tensão, nossos rompantes e turbilhões emocionais. Em alguns momentos, podemos guardar mágoas do passado, desafetos, tristezas e decepções. Aliás, aquele Marte que vai entrar em Câncer ali, ele é meio ressentidinho, né? Tem que tomar um cuidado, né? Nos frustramos, nos magoamos, nos sentimos fragilizados perante os desafios da vida. Sentimos medos, angústias, temos inúmeros conflitos internos. Quando tudo isso vem à tona, se faz necessário compreender que a toxicidade também vem de nós. O momento está pedindo uma quietude, um olhar mais profundo sobre nossas sombras. Sim, cada um de nós tem, e é preciso olhar para nossas sombras para se chegar até a luz. O momento pede esse olhar para dentro, no silêncio, uma pausa introspectiva para sua reforma íntima. Permita-se apenas sentir e ouvir, pois é no silêncio que conseguimos compreender os recados de Deus para cada um de nós. Eu quero fechar falando de uma aula que eu assisti outro dia, de música, com músicos, não é? E que a professora convida a gente para ter instrumentos. Ela sugeriu que nós tivéssemos os 3 ou 4 instrumentos. E a gente já estava ali com todos os instrumentos ali bonitinho, e de repente ela disse assim: isso, agora deixa todos os instrumentos ali, não escolhe ainda não. Você já pegou um, né? Mas põe ali, fecha os olhos, silencia, respira e deixa que o seu corpo conte para você. Eu vou até convidar vocês não precisam ter instrumento nenhum, mas só aproveita e leva a atenção um pouco para o seu corpo e perceba qual parte do corpo está precisando de atenção agora. Ela fez um pouquinho diferente, então convidou a gente a levar atenção para os pés. E pode ser, você pode levar atenção para os seus pés agora. E aí depois deixa que a sua atenção vá para um outro lugar. E veja para que lugar é esse. E o que esse lugar está pedindo para você? Está pedindo uma postura melhor? Está pedindo para respirar mais? Está pedindo para ser tocado? O que está pedindo? Uma vocalização? Alguma coisa que leve um conforto?
está pedindo uma água, está pedindo uma comidinha, uma blusinha, algo para aquecer, algo para esfriar. O que está acontecendo aí? Só alguns minutinhos, bem simplesinho. E, nossa, percebe que já mudou? Que se você já levou a atenção, você já está diferente de quando eu comecei a falar? Então, a gente teve essa experiência e foi muito interessante perceber que a forma como eu estava com as minhas mãos escolhia o instrumento que foi o instrumento que eu acabei escolhendo e tocando, e que a qualidade daquela escolha foi completamente diferente da primeira escolha que eu tinha feito, que era uma escolha mais pensando do que percebendo. Então, Gêmeos, né, quem vem por aí é muito cabeção, né? Então, lembra de ir para o corpo um pouco também e não só falar, mas também ouvir um pouco o que o teu corpo mesmo está pedindo, né? Depois vocês me contam. Maravilha. Aí, continuando contigo, né, com essa imagem mais linda também, e um dos rituais que eu achei assim um fofo. Então, vamos olhar para o ritual, né, dessa lua azul, e que vai ser justamente a construção de um caderno parecidinho com esse, não é isso, não, por? Sim, esse daí Adorei. tá chiquérrimo, né? Porque as folhas são Lindo, imensas, lindo, né? Não lindo precisa isso. ter folhona desse tamanho, até porque tem uma tarefinha aí que não vai, né? Assim, a gente precisa montar um livro, é um livro vivo, então, de pedidos, caminhos e soluções. Então, é um livro para conversar com os ventos de Gêmeos, com os elementais da natureza e com as forças invisíveis que ajudam a mover aquilo que parecia parado. Como diz o ditado tipicamente geminiano e do nosso amiguinho ali, em caso de um problema, arranja mais um e resolve os dois. Porque toda folha tem dois lados, todo gêmeo tem dois lados. Toda lua nova e toda lua cheia tem dois lados. E esse mês de maio, mês de duas luas cheias, também carrega dualidades, espelhos, encontros e escolhas. Por isso, esse ritual nunca trabalha com um único problema, sempre aos pares, sempre em movimento. Pode virar, Fer, por favor. Então, você vai construir o seu livro. Escolha folhas de árvores, arbustos ou plantas diversas. Esse livro deve conter um número par de folhas. Então, ou 2, ou 4, 6, 8, 10, ou até, no máximo, 12 folhas. Tem só uma regra: nenhuma folha pode ser igual à outra. Assim como os gêmeos nunca são verdadeiramente idênticos, cada folha deve vir de uma planta diferente. E você vai costurar as folhas delicadamente pela lateral, formando um pequeno livro natural. Depois dele prontinho, você vai abrir e vai escrever nele. Em cada folha, anote um problema, uma situação, ou uma questão que deseja resolver, e junto dele o nome de alguém que pode contribuir com a solução, que pode te ajudar. Pode ser alguém para pedir ajuda, um conselho, um acolhimento, uma parceria, uma escuta ou um trabalho. Alguém que possa ser requisitado pelo universo para auxiliar no movimento daquela situação. Pode envolver família, saúde, amor, trabalho, dinheiro, caminhos ou emoções, mas lembre-se, nunca apenas um problema, sempre dois ou mais, sempre em pares, porque esse ritual invoca movimento, troca, comunicação e abertura de caminhos. Podemos ir adiante. Isso. Então, quando o livro tiver terminado, segure-o entre as mãos por alguns instantes, respira profundamente e
Olha para o teu livro e reconheça que aquelas folhas já não são apenas folhas. Elas agora carregam intenções, caminhos, pedidos, nomes, encontros e possibilidades. E aí você diz: folhas da terra, palavras ao vento. Costuro caminhos nesse momento. O que era simples agora se transforma, ganha intenção, presença e forma. Que os problemas escritos encontrem solução através da ajuda, da conversa e da conexão. Que os nomes chamados sejam iluminados e os caminhos difíceis sejam destravados. Que este livro deixe de ser apenas matéria e se torne ponte entre mundos, pensamentos e mistérios. Pelo céu e pela terra, pelo invisível e pelo visível, pelo que sopra, cresce, comunica e floresce, esse objeto está consagrado. A divindade que está em mim acorda e desperta a divindade que há em você. E aí você assopra no seu livro, impregnando de intenção mágica. E aí, lá na noite da lua azul, no dia 31 de maio, você vai levar o seu livro de folhas até a natureza. Pode ser um jardim, uma mata, bosque, praia, campo, ou qualquer espaço natural onde você sinta ali presença e conexão. E ali você vai entregar o seu livro aos elementais. Pode levar uma maçã também como um símbolo de troca, gratidão e pagamento espiritual pela ajuda recebida. Enquanto entrega, diga que os ventos tragam clareza e verdade, cura, movimento e prosperidade. E que aquilo que hoje entrego ao chão floresça no tempo certo, em perfeita manifestação. Assim é, assim se move, assim será. Ao voltar para casa, se desejar, você pode acender uma vela azul. A chama representa a continuidade do movimento iniciado no ritual. A luz oferecida à lua azul fortalece os pedidos, alimenta os caminhos abertos e sustenta energeticamente as transformações invocadas. Depois disso, apenas observa. Observa as conversas, os encontros, as coincidências, as respostas, os convites, as soluções inesperadas, porque Gêmeos move o mundo através das conexões. Maravilha, esse ritual tá bem bonito, bem lindão. Brasil e seus trânsitos, Sandeste e Por. O que vocês teriam para dar de pitaco para tanto movimento na parte do primeiro quadrante, na parte mais íntima brasileira, imagem, né, dinheiro, comunicações, e agora entrando todas as geminianices junto com Urano para uma coisa do chão, da terra, dos limites brasileiros. Daqui a alguns dias a gente vai ter uma lua que vai se encontrar com o Júpiter, né, no signo de Câncer. E o Brasil nasceu com a lua se encontrando com o Júpiter no signo de Gêmeos, né? E a lua lua e Júpiter junto em Gêmeos no mapa do Brasil, e a lua no mapa do Brasil representa o povo brasileiro, né? Significa que o povo brasileiro é muito geminiano. Né, o povo brasileiro, o Brasil é um país virginiano, né? Dia 7 de setembro, às margens do Rio Ipiranga, né, em São Paulo, com ascendente aquário. O Brasil, o país virginiano, que é o país que tem mais regras do mundo, e como ele é ascendente aquário, ele é capaz de não seguir uma. A gente tem tantas regras e consegue né, escapar de todas. Isso é uma habilidade aquariana que a gente tem. Mas, independente disso, né, a maior constituição do planeta, e com a habilidade para escapar de todas as regras, o povo brasileiro é um povo geminiano. Primeiro que um povo geminiano tem de tudo, né? Então, todo mundo é tão diferente, tem de todas, e assim, é um povo mais inclusivo do que exclusivo, né? É um super povo inclusivo, tem de tudo, em todas as religiões, em todas as condições financeiras, em todas as cores de pele, em todas as formas de viver, beijar, amar, né, se deliciar, e também para reclamar, a gente tem de tudo, né? E essa força geminiana, do povo geminiano, né, do povo brasileiro, né, está sendo reforçada. Então, a gente vai estar se lembrando, né, que é com a gente que a gente precisa lidar.
né? É com o povo que a gente precisa lidar, é com prazer, e com a alegria, com a casa, com o lar, com a terra, né? Com esse ambiente da qual a gente vive que precisa lidar, né? Quando o Sol estiver transitando agora no signo de Gêmeos, a gente vai estar transitando pelo final da casa 4 e o início da casa 5 do país. E a final da casa 4 e o início da casa 5 fala muito das relações, né, dos meus pais e dos meus filhos, né? Fala muito das questões, né, do lugar que eu vivo, né? E o lugar que eu vivo nas minhas obrigações e nos meus prazeres, né? Na minha criatividade, das minhas inspirações, dos meus afetos, dos meus delícias, né? E ao mesmo tempo resultado do que eu sou, né? Então vai estar reforçando, mas está reforçando principalmente essa identidade de ser brasileiro que acontece quando o Sol transita por Gêmeos. Então vale a Bom, pena a gente gente, lembrar do opa, quanto a gente é oi. eclético. Não, a gente é geminiano. Nesse ponto, vou falar a verdade. E eu aproveitei hoje para o oráculo final, peguei o oráculo da iluminação e creiam vocês, eu puxei a carta da fraternidade. Não é? Eu acho que nem tem a ver com a gente, imagina. Que é a essência que te convida a se abrir amorosamente para todos os seres, a ser uma pessoa de compaixão e honrar cada olhar e cada sorriso que te é enviado. Esse olhar e esse sorriso foram enviados por Deus. Ser fraterno é acolher a divindade que vive no próximo em seu coração e abrir possibilidades infinitas de criações de amor, de sincronicidade, de felicidade a cada instante. Um momento de fraternidade entre dois seres abre um campo de abundância de luz infinita para toda a humanidade. É o encontro entre anjos. Ser fraterno é estar no verdadeiro campo sagrado das nossas relações, nos curando e nos elevando ao melhor amor que possamos nos conectar e expressar no agora. Todo o seu amor expresso verdadeiramente envolve toda a humanidade. Acho que isso combina para falar de Gêmeos, para falar de Brasil, né? Para a gente encerrar o nosso encontro de hoje e convidar vocês que estão aí, que estão chegando, que vão chegar, a virem com a gente falar do signo de Câncer, já com o céu pontuando para o signo de Câncer no dia 22 de maio, às 8h15, aqui mesmo no YouTube. Beleza? 22 de junho. 22 de junho, olha lá, eu continuo fazendo atrocidades geminianas no final da nossa conversa. É isso. Então, assim, dia 22 de junho de 2026, às 8h15, estaremos novamente aqui, porque não dá para repetir o mesmo dia, né, gente? Então, a gente troca, a gente troca. Um beijo em cada um que esteve aí do outro lado, né? Tivemos boas parcerias, muita gente fazendo perguntas importantes. Sam, olha, eu vou aproveitar, e antes de fechar aqui, tem uma pergunta: as folhas precisam ser verdes ou podem ser secas? Vamos lá, tem umas perguntas Olha, importantes. então, pode ser seca, mas leve em consideração que você vai ter que costurar essa folha. E vai ser mais provável que você tenha sucesso na sua costura se a folha estiver verde. Porque se ela estiver seca, ela vai quebrar. A folhinha verdinha é mais passível, né? Então, aqui tem alguém te explicando, que o Red Sloth é o contrário de Foster, Jaime Foster, né? Ai, achei ótimo, tem que explicar mesmo, sem explicação não acontece. Deixa eu ver, tem gente do primeiro decanato, o pessoal escolheu. Gratidão, viu, gente, de terem participado, de estarem aqui com a gente, mesmo para quem queira alguma coisa, voltar a ter sorte no amor, sabe? Tem uma velhinha fácil aí, rápida, para voltar a ter sorte no amor, por Nina, uma receitinha Bota isso básica. no livro, bota no livro das folhas, atende a Foi o que eu lua azul, pensei. aproveita. Yes, aproveita a lua azul e põe lá, foi o que eu pensei, momento bom da gente usar o livrinho. Então é isso, ó. Um beijo, né, o famoso queijo para todo mundo, gratidão, nos vemos aqui dia 22 de junho de 2026. Um beijo, valeu!